Você chegou aqui porque algo profundo despertou em você. Talvez uma inquietação que não sabe explicar. Talvez a sensação de carregar um peso invisível que ninguém vê, mas que consome sua energia. Talvez tenha ouvido a palavra Menempata e sentiu uma conexão, uma ressonância misteriosa, como se essas palavras falassem diretamente ao seu coração. Mas cuidado, o que você está prestes a ouvir não é um convite ao conforto, nem uma celebração da delicadeza superficial. É um chamado para enfrentar uma realidade antiga, obscura e poderosa, que se esconde sob o que o mundo moderno chama de sentimentos. A empatia que você pensa conhecer é apenas a superfície, abaixo dela existe um abismo que poucos ousam explorar. O empata não é simplesmente aquele que sente o que os outros sentem com ternura. O verdadeiro empata é um canal psíquico, um para-raios pelo qual as energias inconscientes do mundo fluem. Essa dádiva, porém, pode ser uma maldição. A empatia popularizada foi destilada, enfraquecida, transformada numa caricatura leve e superficial, enquanto sua essência verdadeira permanece profunda e sombria. Aquele que é empata, carrega sombras que não lhe pertencem, absorve dores que não são suas, e muitas vezes sequer sabe disso. Ele é vulnerável às correntes arquetípicas que fluem invisíveis na vida dos outros, forças ancestrais, padrões antigos que moldam a psique humana em sua profundidade. Imagine um curandeiro ancestral, ajoelhado no campo durante uma tempestade feroz, vomitando sangue não porque seu corpo está doente, mas porque a terra está doente. Esse é o empata, um transmutador que carrega fardos que nunca pediu, e se ele não despertar para essa função, será consumido por ela. Vi em sonho uma mulher sobre uma ponte sem olhos, mãos estendidas, tremendo entre o pedido de ajuda e o afastar do que vinha do abismo abaixo. No fundo, vozes clamavam, em desespero, saudade, confusão. Ela sentia todas, como feridas abertas no corpo. Essa mulher é a imagem do empata, cego para a origem de sua dor, incapaz de distinguir onde termina o outro e começa ela mesma. Ser um empata é ser uma esponja psíquica, mas ninguém lhe ensinou a se espremer, a limpar o que absorve. E o inconsciente, essa força caótica e sagrada, não tem bússola moral. Quando você abre seu coração para o sofrimento do outro, consciente ou inconscientemente, convida para dentro de si a matéria sombria da sombra alheia, aquele lado rejeitado, não amado, temido que muitos carregam e deixam à deriva. Há histórias ancestrais que nos alertam sobre isso. Um jovem africano sonhador, que ouvia os espíritos sem nome na floresta, sentia ondas de terror e tristeza que não eram suas, e reagia chorando, tremendo, rindo sem razão. A tribo temia que ele estivesse possuído, mas o ancião não expulsou os espíritos, ensinou-o a nomeá-los, a dialogar com eles. Essa é a lição: um empata sem discernimento vira playground de sombras rejeitadas. Um empata que nomeia seu fardo caminha rumo à alquimia da alma. Empatia pode ser uma possessão sutil. O inconsciente é um truqueiro que não sempre se revela com chifres e fogo. Às vezes vem disfarçado de compaixão esmagadora, que te afoga, de uma necessidade insaciável de ajudar que destrói seus limites, ou de um amor que confunde seu corpo com o túmulo das dores do outro. Já vi empatas apaixonarem-se por quem os destrói, não por fraqueza, mas porque suas próprias feridas foram seduzidas pelas do outro. Tornam-se cuidadores, salvadores, esponjas silenciosas, mas essa é uma união sombria. O curador vira ferido, a luz torna-se sombra, e a alma se perde no labirinto do outro. Se você é um empata, saiba que seu dom é psíquico e arquetípico. Você percebe não apenas sentimentos, mas a linhagem, os deuses esquecidos, as vidas não vividas que habitam aqueles que cruzam seu caminho. Se não fez contato com seu próprio inconsciente, se não atravessou os labirintos do seu eu profundo, será sobrecarregado. A espiritualidade pode romantizar essa sensibilidade, mas a alma sabe não existe dom sem sombra, e a empatia é convite para o que está oculto vir à tona. Quando a raiva reprimida de uma pessoa encontra um empata inconsciente, ela salta como fogo em madeira seca, inflamando seu corpo e mente, sem que ele saiba o motivo do mal-estar. Já atendi uma mulher que chorava incessantemente ao entrar no consultório, sem palavras, carregando o luto não chorado de sua linhagem feminina,
um peso ancestral, que a tornava vaso de uma dor que não era só dela. Empatas, se não definirem seus limites, se afogarão em fantasmas alheios. O dom exige estrutura, força para conter o fogo, ou ele os consumirá. Em um sonho, um homem andava numa catedral de espelhos, vendo rostos de pessoas queridas sofrendo, sem saber qual era seu. Ele gritava por sua identidade, mas os espelhos apenas refletiam as dores. Assim é o empata perdido, que se esquece de si mesmo nas dores alheias. Se você se reconhece, pergunte: que trabalho fez para se conhecer, não em palavras vazias, mas no confronto sombrio consigo mesmo. Já encarou sua sombra? Já viu as partes suas que usam a empatia para se sentir necessário, mesmo sagrado? Já admitiu o prazer obscuro de ser o único que entende o sofrimento do outro, pois o empata também carrega sombra. Muitas vezes, ajudar os outros é evitar o encontro consigo. Carregar sofrimentos alheios é mais confortável que o silêncio do eu. A empatia não é salvação, é um limiar a ser atravessado com sabedoria. Aprenda a arte dos limites, não muros frios, mas membranas que discernem: eu sinto você, mas não me torno você. Eu vejo sua ferida, mas não a guardo em mim. Ofereço presença, não posse. Essa é a verdadeira meta, testemunhar sem absorver. A maior tragédia do empata é perder-se no sofrimento alheio, tornar-se invisível para si mesmo. Isso acontece em relações onde um carrega as emoções do outro como um servo não pago. Em famílias onde a criança sensível regula toda a atenção, em profissionais que confundem compaixão com codependência. Esse estado é possessão arquetípica. O empata sem ancoragem vira marionete do arquétipo do curador ferido, Chiron, que exige sofrimento como prova de valor. O empata crê que nasceu para sofrer junto, para ser mártir. Uma distorção do verdadeiro processo de cura. Arquetípicos são forças vivas ancestrais, que agem por você. Quando sente compulsão de ajudar, exaustão após entrar numa sala ou euforia por ser necessário, pare. Não são só suas emoções, são vozes arquetípicas do Salvador, mártir, mãe ou sedutor, que podem dominar você. Fantoches não se individualizam, só performam. O empata deve iniciar a separação sagrada, não do amor, mas da fusão, não da presença, mas do entrelaçamento. É enfrentar a dor do outro e dizer: não vou abandonar você, mas não vou sangrar por você. Sentar ao lado, mas não me tornar oceano do sofrimento alheio. Ter coração e espinha firmes. Num sonho, vi uma floresta antiga com raízes profundas, um poço sem fundo no centro, onde empatas choravam, tentando puxar suas sombras à luz, mas o poço não tem fim e suas lágrimas o alimentam. O preço da empatia compulsiva, que alimenta o que deseja ser curado. Nem toda alma quer cura, nem todo sofrimento busca consolo. Empatas que confundem dom com obrigação, passam a vida tentando salvar quem não quer ser salvo. E afundam junto. Pergunte-se: sua empatia liberta ou aprisiona? Honra o caminho do outro, ou o viola com controle? O cuidado virou moeda, a sensibilidade virou poder? Reflita: onde seu dom virou máscara? Onde confundiu conexão com obrigação? Onde se fez essencial para evitar a solidão? Essa é a integração. A verdadeira empatia não absorve a dor, mas testemunha sem perder o centro. Está no fogo do sofrimento do outro, mas permanece inteiro, não por desapego, mas por enraizamento no eu. Esse eu é totalidade, luz e sombra, instinto e história, presente e futuro. Ancorado, o empata vira fonte de compaixão, não sacrifício, mas força. O caminho exige o encontro com as partes que amam ser necessárias, que temem abandono a ponto de fusão, que confundem intimidade com possessão, estratégias de sobrevivência nascidas da dor profunda. Muitos empatas surgem do trauma, crianças que aprenderam a ler humores para evitar ira, meninos hipersensíveis à tristeza materna para salvar com piadas. Esses dons, nascidos do medo, precisam ser purificados. Pergunte: quem era eu antes do mundo me pedir para sentir pelos outros? Que parte acredita que amor dói? O que seria se não absorvesse a dor alheia? Ainda seria amado? Essas perguntas são portais para a iniciação. Aqui o empata enfrenta o teste: sentir e permanecer inteiro, abrir o coração e manter a espinha, amar sem sangrar, ajudar sem esvaziar, ver o sofrimento sem ser definido por ele. Não é desapego, é maestria.
Imaginem uma mulher diante de uma fogueira, em meio a uma tempestade de vozes e ventos, visões de dor e injustiça. Ela não treme. Abaixa a tigela de lágrimas ao chão e sussurra: eu sinto você, mas não sou você. E a tempestade se acalma, não porque absorveu, mas porque cessou de resistir à própria soberania. Esse é o verdadeiro empata, não esponja, não mártir, mas místico, não salvador, mas espelho. Quanto mais profundo o caminho, mais somos puxados para o reino dos sonhos, onde a verdade do dom se revela nua, simbólica, alquímica. Essa é a jornada do empata: coragem, discernimento, vigilância. A liberdade nasce da consciência, da maestria, do equilíbrio entre sentir e permanecer inteiro, iluminando sem se queimar, amando sem perder-se, sendo a presença que transforma a dor em sabedoria. Depois de compreender a profundidade e o peso que o dom do empata traz consigo, é fundamental reconhecer que essa jornada não pode ser feita sem consciência. O empata, sem a luz do autoconhecimento, está constantemente à mercê das forças que não controla. Forças ancestrais, emocionais e energéticas que se entrelaçam dentro e fora dele, moldando sua experiência sem que ele perceba. A falta dessa consciência é a porta aberta para o esgotamento, para a perda de identidade e, muitas vezes, para o sofrimento profundo. Ser um empata é mais do que um dom ou uma sensibilidade aumentada, é um chamado para a alquimia interior. Isso significa aprender a distinguir o que é seu do que pertence aos outros, entender os limites do seu corpo e da sua alma, e, acima de tudo, desenvolver uma vigilância amorosa sobre suas próprias emoções e energias. Essa vigilância não é uma armadura fria que bloqueia o mundo, mas um sistema vivo que filtra o que deve ser acolhido e o que deve ser devolvido ao universo. Sem essa estrutura, o empata pode se perder nos labirintos da projeção e da absorção emocional. Pode confundir sua compaixão com codependência, seu desejo de ajudar com uma armadilha para seu próprio sofrimento. A linha entre o cuidado genuíno e a autoanulação é tênue, e muitos empatas caminham perigosamente nessa corda bamba sem apoio ou orientação. Imagine, por um momento, estar numa sala onde todas as emoções, dores, ansiedades e sombras das pessoas ao seu redor entram em você como ondas incontroláveis. Sem uma âncora sólida, essas ondas te arrastam para longe de si mesmo, te diluem, te fazem esquecer quem você é. É como ser um navio sem leme, perdido num mar tempestuoso. Por isso, o empata deve construir seu próprio leme, uma conexão profunda com seu eu interior, que lhe permita navegar por essas águas turbulentas com segurança e sabedoria. Essa construção começa com a consciência do próprio corpo e mente. Ouvir as mensagens que eles enviam, respeitar seus limites e cuidar da própria energia como se fosse um tesouro precioso. Sem isso, não há como sustentar o peso que você carrega, nem como proteger sua alma das sombras que tenta transmutar. Autocuidado não é egoísmo, é sobrevivência. Outro passo fundamental é aprender a dizer não. Não para os outros com hostilidade, mas para o universo com firmeza amorosa. Saber quando se retirar, quando silenciar, quando se recolher para se restaurar. O empata não é um tanque infinito de energia, ele precisa recarregar-se constantemente para continuar a exercer seu papel de canal sem se perder no caminho. E há também a necessidade de diálogo interno honesto e corajoso. O empata deve enfrentar não só as sombras externas que absorve, mas também as suas próprias. É preciso mergulhar na escuridão pessoal para trazer à luz aquilo que ainda não foi integrado. Encarar os próprios medos, feridas, desejos e limitações. É um trabalho árduo, mas essencial para que o empata não se torne vítima dos arquétipos que o habitam. Você pode pensar que isso é demais, que é um fardo pesado demais para carregar, mas essa caminhada não precisa ser solitária. Existem caminhos, técnicas, práticas que ajudam a desenvolver essa consciência e essa força interior. Meditação, escrita reflexiva, terapia, conexão com a natureza, todas são ferramentas poderosas para que o empata aprenda a conter, transmutar e, sobretudo, respeitar sua sensibilidade. Aqui, neste espaço, queremos caminhar junto com você nessa trilha. Se essa mensagem ressoa em você, se o que está sendo revelado traz um eco em sua alma,
convido você a se inscrever no canal para que possamos continuar essa jornada juntos. Inscreva-se para receber mais conteúdos que vão iluminar o caminho do empata, trazendo clareza, ferramentas e reflexões profundas que fortalecem a alma e expandem a consciência. Lembre-se, o empata não precisa carregar o mundo nas costas, mas pode se tornar um farol de luz que ilumina a si mesmo e aos outros com equilíbrio e sabedoria. Ao aprender a se proteger e a se entender, você abre espaço para que sua verdadeira força se manifeste. Aquela que não se perde em dores alheias, mas que transforma a dor em aprendizado, a sensibilidade em poder. Fique conosco, porque a jornada do empata é desafiadora, intensa, mas também cheia de beleza e crescimento. Você não está sozinho. Cada passo dado com consciência é um passo em direção à sua verdadeira liberdade e à manifestação plena do seu dom. No caminho do empata, uma das maiores armadilhas é confundir sua compaixão e seu dom com uma responsabilidade que não lhe pertence. É uma responsabilidade que a alma carrega, muitas vezes desde a infância, como uma herança invisível. O empata se vê como salvador, curador, aquele que deve estar sempre disponível, sempre presente, sempre absorvendo o sofrimento dos outros para que estes não tenham que enfrentar suas próprias sombras. Mas essa postura, por mais nobre que pareça, é um convite silencioso para a perda de si. Ao assumir essa responsabilidade, o empata mergulha em um ciclo vicioso, onde o cuidar do outro se torna uma fuga de si mesmo. Ele começa a se diluir nas histórias alheias, a esquecer suas próprias dores e necessidades. A empatia, que deveria ser uma ponte para a conexão, transforma-se em uma prisão, onde o empata é refém das emoções que carrega. Ironicamente, quanto mais ele se doa sem limites, mais vazio e exausto se sente, como se estivesse navegando num mar sem fim, sem jamais encontrar terra firme. É aí que a necessidade do discernimento se torna urgente. Discernir não significa fechar o coração, ou se tornar indiferente. Significa criar um espaço sagrado dentro de si, um território onde o empata possa distinguir claramente o que é seu do que é do outro. É aprender a dizer, com amor e firmeza, eu sinto sua dor, mas ela não é minha para carregar. Esse não é um ato de egoísmo, mas de respeito pela própria alma. É o gesto de quem sabe que só pode oferecer o melhor de si quando está inteiro, e não quebrado. Essa arte do discernimento exige prática e coragem. É preciso estar atento aos sinais sutis que o corpo e a mente enviam, aquela sensação de cansaço que não passa, a irritabilidade que surge sem motivo aparente, a tristeza que pesa no peito mesmo quando tudo parece estar bem. São os alertas do seu ser dizendo que você está absorvendo mais do que pode processar. Ignorar esses sinais é como andar na beira de um precipício sem olhar para baixo. A construção dos limites saudáveis é a ferramenta que dá forma a esse discernimento. Limites que não são muros de defesa fria, mas membranas porosas que protegem e ao mesmo tempo permitem o fluxo consciente. Limites que dizem sim ao cuidado próprio e não ao sacrifício desenfreado. São esses limites que permitem ao empata se posicionar no mundo com autenticidade, sem perder a essência, sem se diluir. E para que esses limites sejam eficazes, é fundamental que estejam apoiados em um profundo trabalho interior. O empata precisa conhecer suas próprias sombras, suas feridas não curadas, seus medos e resistências. É preciso mergulhar na própria psique, enfrentar os arquétipos que o habitam, aqueles padrões ancestrais que influenciam suas emoções e comportamentos de forma inconsciente. Sem essa jornada interna, os limites se tornam frágeis, fáceis de romper, e o ciclo da absorção e do esgotamento se repete. A jornada do empata, portanto, é também uma jornada de autodescoberta e transformação profunda. É aprender a ser guardião de si mesmo, a reconhecer quando deve se afastar para se proteger, e quando pode se aproximar para se conectar. É equilibrar o dar e o receber, o sentir e o observar, o cuidar dos outros e o cuidar de si. Esse equilíbrio não surge da noite para o dia. É um processo contínuo de tentativa, erro, aprendizado e ajuste. É normal sentir culpa ou medo ao estabelecer limites, especialmente se você cresceu acreditando que seu valor está em ser indispensável aos outros. Mas é justamente nesse movimento de romper com velhas crenças que o empata encontra sua verdadeira liberdade.
E essa liberdade é um presente não apenas para você, mas para todos que cruzam seu caminho. Porque um empata equilibrado e consciente não apenas protege sua própria alma, mas também oferece ao mundo um exemplo de presença verdadeira, de amor maduro e compassivo que não se perde no drama alheio. É essa presença que transforma relações, que cura sem ferir, que acolhe sem sufocar. É a força silenciosa que ilumina sem queimar, que guia sem dominar, que ama sem se perder. Ser esse empata é assumir o poder de sua sensibilidade, não como um fardo, mas como uma fonte inesgotável de sabedoria e conexão. Neste caminho, cada passo dado com consciência é um ato de coragem e amor próprio. Porque aprender a cuidar de si mesmo é o primeiro passo para cuidar verdadeiramente do outro, sem se perder. É a alquimia sutil que transforma o sofrimento em luz, o peso em leveza, o caos em harmonia. A jornada do empata consciente é um convite para você que sente essa chama interior a despertar para a sua verdadeira natureza. Não como vítima das emoções alheias, mas como guardião sábio de seu próprio espaço sagrado. À medida que você começa a compreender a profundidade e a complexidade do dom do empata, percebe que existe um salto essencial a ser dado da empatia inconsciente para a empatia consciente. Essa evolução não é apenas uma mudança de comportamento, é uma transformação da própria essência do ser empata. A empatia consciente é um ato de presença que transcende o simples sentir o que o outro sente. É a capacidade de estar junto da dor, do sofrimento, da alegria alheia, sem perder a sua própria integridade, sem se dissolver no mar emocional que o rodeia. Ser um empata consciente significa aprender a ser um observador delicado e atento. Você passa a perceber as energias e emoções que o cercam, mas com uma nova qualidade de percepção, aquela que distingue, separa, acolhe e devolve. Não se trata de fechar o coração ou de se tornar indiferente. Trata-se de estabelecer um espaço sagrado dentro de si onde o que é seu permanece com você, e o que é do outro não invade sua alma. Essa prática demanda disciplina, autoconsciência e, sobretudo, amor próprio. Quando o empata é inconsciente, ele é como um vaso quebrado tentando carregar água demais, transbordando, deixando-se inundar e, eventualmente, esvaziar-se por completo. Mas o empata consciente aprende a cuidar do seu próprio vaso, reforçando suas paredes, reparando as fissuras e respeitando a quantidade de água que pode carregar sem se romper. Esse cuidado é essencial, para que o dom da empatia se mantenha uma fonte de força, e não uma fonte de esgotamento. Para cultivar essa presença consciente, o empata precisa investir em práticas que o ancorem no aqui e agora, na sua própria realidade interior. A meditação, o silêncio, o contato com a natureza, a expressão artística ou mesmo o simples ato de respirar profundamente são ferramentas poderosas. Elas ajudam a desconectar das correntes invisíveis que o puxam para fora de si, oferecendo uma âncora firme, para que possa navegar pelas emoções alheias sem se perder. Outro aspecto fundamental é o reconhecimento dos próprios limites. O empata consciente sabe que seus recursos emocionais e energéticos são finitos, e que é preciso respeitá-los com compaixão. Ele aprende a dizer não, sem culpa, sem medo, entendendo que proteger a si mesmo não é egoísmo, mas uma atitude de amor que beneficia a todos. Esse não é um ato de coragem e integridade, um gesto que estabelece fronteiras saudáveis e permite que o empata mantenha sua força vital. As relações do empata consciente refletem essa maturidade. Ele não mais se perde em relações codependentes ou tóxicas, onde a entrega é unilateral e desgastante. Ao contrário, ele busca conexões que respeitam a individualidade de cada um, relações baseadas na reciprocidade, na honestidade e no crescimento mútuo. A empatia consciente cria um campo onde o amor pode florescer sem aprisionar, onde o cuidado é compartilhado e onde a presença do outro é um presente, e não um peso. Claro que o caminho para a empatia consciente é permeado por desafios. Ainda haverá momentos em que a compaixão profunda parecerá um chamado irresistível para se entregar ao sofrimento do outro. Haverá ocasiões em que o empata sentirá vontade de salvar, de carregar, de resolver. Impulsos antigos, enraizados na sombra da alma. Mas é nesses momentos que a consciência deve agir,
lembrando que a verdadeira ajuda começa dentro, com a manutenção da própria integridade. Essa lembrança da própria força e do próprio centro age como um escudo e uma luz. Ela impede que o empata se afogue no sofrimento alheio e o guia para a prática da verdadeira compaixão, aquela que acompanha sem dominar, que ouve sem sufocar, que ama sem se perder. É a compaixão que respeita o processo do outro, mesmo quando esse processo inclui dor e resistência, sabendo que o sofrimento é parte inevitável da transformação. Quando o empata abraça essa postura, ele não é mais uma esponja para o mundo, mas um farol que ilumina o caminho para si mesmo e para os outros. Sua presença se torna uma força estabilizadora, uma energia que acolhe e protege, que fortalece e inspira. É o lugar onde a dor encontra um espaço para ser vista e sentida, mas não para dominar ou destruir. Se este caminho está começando a se revelar para você, e se o que compartilho ressoa com sua alma, convido-o a reconhecer a importância de espalhar essa sabedoria. Curta este vídeo como um gesto simbólico de seu compromisso com sua jornada, e com a jornada de todos os empatas que buscam equilíbrio e cura. Ao curtir, você ajuda a ampliar essa mensagem, permitindo que mais pessoas encontrem esse conhecimento que pode transformar vidas. A empatia consciente é a chave para transformar um dom que poderia ser um fardo em uma fonte inesgotável de sabedoria, conexão e amor verdadeiro. E você, ao trilhar esse caminho, está construindo uma base sólida para sua alma, uma base onde poderá caminhar com firmeza, serenidade e autenticidade. Este é o convite para que você continue avançando, aprendendo a se proteger, a se respeitar e a se amar profundamente. Porque só assim será possível viver a empatia não como um sofrimento, mas como uma celebração da sua humanidade e da humanidade dos outros. Seja esse farol que o mundo tanto precisa, iluminando com a luz do equilíbrio e do amor consciente. A profundidade da experiência do empata reside não apenas na capacidade de sentir intensamente as emoções dos outros, mas também na complexa relação que ele mantém com suas próprias sombras internas. A sombra, esse conceito fundamental na psicologia junguiana, representa o lugar onde repousam todas as partes reprimidas, rejeitadas ou negadas do nosso ser, as emoções que não queremos reconhecer, os desejos que julgamos inaceitáveis, os aspectos de nossa personalidade que tentamos esconder até mesmo de nós mesmos. Para o empata, a sombra assume uma dimensão ainda mais complexa e profunda, pois ele não apenas lida com a sua própria sombra, mas frequentemente carrega as sombras alheias, tornando sua jornada interna muito mais desafiadora e intensa. Quando o empata permanece inconsciente dessas dinâmicas, ele corre o risco de se perder no emaranhado dessas sombras, confundindo as dores que pertencem a ele com aquelas transferidas por outros ao seu redor. Sem o trabalho consciente de confrontar e integrar sua própria sombra, ele se torna vulnerável a tornar-se um receptáculo de sofrimentos não processados, tanto seus quanto daqueles que o cercam. Essa confusão gera um estado constante de ansiedade, tristeza profunda, irritabilidade, confusão ou até mesmo uma sensação difusa de desamparo e exaustão. O empata, nessa condição, vive não apenas sua própria luta interna, mas um complexo tecido de dores externas que absorve sem o devido discernimento. O confronto com a sombra, portanto, é uma etapa vital para o empata que deseja não apenas sobreviver a essa sobrecarga, mas florescer em sua totalidade. Trata-se de um chamado para olhar com coragem para dentro de si mesmo e reconhecer aquilo que foi silenciado, rejeitado ou escondido ao longo da vida. Essa jornada é longe de ser simples, exige vulnerabilidade, humildade e uma disposição profunda para enfrentar verdades desconfortáveis, que muitas vezes preferiríamos evitar. No entanto, é também o caminho para a verdadeira liberdade emocional e espiritual, pois apenas o que é conhecido pode ser transformado. Integrar a sombra significa permitir que essas partes ocultas sejam vistas, sentidas e compreendidas, em vez de negadas ou reprimidas para sempre. Para o empata, esse processo pode se manifestar como o reconhecimento e a aceitação dos próprios limites, medos, ressentimentos e até mesmo raiva. Emoções que frequentemente são rejeitadas ou consideradas incompatíveis com a imagem idealizada do empata como alguém sempre compassivo, altruísta e disposto a carregar o peso do mundo.
Reconhecer a sombra é aceitar que não é necessário ser perfeito, nem estar sempre disponível para o sofrimento alheio, que a vulnerabilidade e o autocuidado são partes essenciais do equilíbrio. Essa aceitação abre espaço para a cura e para o fortalecimento do empata. Ao acolher suas próprias sombras, ele ganha autonomia sobre sua vida emocional e psíquica. Deixa de ser uma vítima passiva das correntes emocionais externas e passa a ser um agente ativo de seu equilíbrio interno. O empata aprende a distinguir sua voz interior da cacofonia de emoções que o rodeiam, encontrando um centro sólido dentro de si mesmo. Este centro torna-se o ponto de ancoragem para sua estabilidade e clareza diante das tempestades emocionais que atravessa. Esse processo demanda muita paciência e amor próprio. É preciso reconhecer que a sombra não é inimiga, mas uma parte essencial do ser humano. Ela guarda, muitas vezes, a energia vital que foi reprimida por medo, vergonha ou condicionamentos sociais. Abraçá-la é trazer luz para o que estava oculto, transformando a escuridão em força e sabedoria. Ao permitir que essas partes esquecidas ganhem espaço no consciente, o empata amplia sua capacidade de amor, compaixão e autenticidade. Além disso, a sombra integrada transforma profundamente a relação do empata com o mundo exterior. Com menos medo e culpa, ele pode estabelecer limites mais claros e saudáveis, evitando se perder em relações codependentes ou desgastantes que consomem sua energia. Sua empatia passa a ser mais autêntica e menos reativa, porque não está mais tentando preencher vazios emocionais ou curar feridas que não lhe pertencem. Ele passa a atuar com presença e consciência, oferecendo cuidado genuíno sem perder seu equilíbrio interno. Outro aspecto fundamental dessa integração é que ela permite ao empata reconhecer e desfazer padrões emocionais que foram herdados de sua linhagem familiar, social ou cultural. Muitas vezes, o empata carrega dores não apenas pessoais, mas ancestrais, sombras que atravessam gerações e que se manifestam como traumas não resolvidos, crenças limitantes, medos profundos ou comportamentos repetitivos. O trabalho com a sombra, portanto, é também um trabalho de libertação dessas cadeias invisíveis que impedem o empata de viver plenamente e com autenticidade. Esse processo de conscientização e libertação pode ser profundamente transformador, mas também doloroso. Exige coragem para encarar as próprias feridas e padrões que tanto tentamos evitar, mas é ao mesmo tempo uma oportunidade única para que o empata se torne um verdadeiro alquimista da alma. Ao transmutar suas sombras em sabedoria, ele transforma seu dom em uma força criativa, curativa e iluminada. Deixa de ser um refém das dores alheias e se torna um agente de luz que ilumina seu próprio caminho e, por consequência, o caminho daqueles que cruzam sua vida. O empata que enfrenta sua sombra com coragem, amor e paciência alcança uma nova dimensão de liberdade. Ele se torna capaz de amar sem medo, de sentir sem se perder, de estar presente sem carregar o mundo nas costas. Sua sensibilidade torna-se um canal para a conexão profunda e autêntica, e não mais um fardo pesado demais para suportar. Essa liberdade não é um estado estático, mas uma prática diária de cuidado, respeito e presença consigo mesmo e com o outro. Essa jornada exige que o empata aprenda a valorizar seu próprio tempo e espaço, reconhecendo a importância do silêncio e da solitude para a renovação de sua energia. É no encontro consigo mesmo que ele encontra a força para continuar a servir ao mundo sem se esgotar, para dar sem perder, para amar sem se anular. Esse equilíbrio delicado é a essência da verdadeira empatia, aquela que não consome mas sustenta, que não dilui mas fortalece. No encontro com a sombra, o empata descobre que a verdadeira cura não está em fugir da dor, mas em abraçá-la com compaixão e consciência, permitindo que ela se transforme em sabedoria e crescimento. E é nesse processo que ele encontra sua autenticidade mais profunda, sua força interior e seu equilíbrio duradouro. É assim que o empata se torna um farol para si mesmo e para os outros, iluminando o caminho da integração e da liberdade. Essa é a transformação que todo empata é chamado a viver, a coragem de olhar para dentro, a humildade para acolher todas as partes de si mesmo e a sabedoria para navegar pelas complexidades emocionais com amor e equilíbrio. Só assim o dom da empatia pode ser verdadeiramente celebrado, não como um fardo, mas como uma ponte para a cura, a conexão e a transcendência.
A jornada do empata consciente passa, inevitavelmente, pelo domínio das fronteiras energéticas. Essa habilidade vital que garante a preservação da própria essência diante do vasto e muitas vezes turbulento campo emocional que o cerca. Diferentemente do que muitos imaginam, essa fronteira não é um muro rígido que separa e isola, mas sim uma membrana delicada e permeável que regula o que pode entrar e o que deve ser repelido. É a arte sutil e poderosa de estabelecer limites que protegem sem fechar, que permitem conexão sem fusão, que mantém o equilíbrio entre sentir o outro e preservar-se. Muitos empatas vivem um drama silencioso e contínuo, a sensação de invasão constante por energias externas, como se fossem esponjas psíquicas absorvendo tudo ao seu redor, sem filtros, sem defesa. Essa sobrecarga emocional gera um desgaste profundo e persistente, provocando exaustão física, mental e espiritual. É comum que o empata inconsciente experimente episódios do que podemos chamar de colapso empático, momentos em que perde totalmente o contato consigo mesmo, tornando-se refém das emoções alheias, numa espécie de naufrágio interno. Por isso, aprender a reconhecer e respeitar os próprios limites energéticos é condição sine qua non para que o empata possa exercer seu dom sem se esgotar. Esse aprendizado começa pela atenção minuciosa ao corpo, que é um verdadeiro mapa e um sensor confiável. Tensões inexplicáveis, fadiga repentina, irritabilidade que surge do nada, sensações difusas de mal-estar ou ansiedade são sinais de que suas fronteiras internas estão frágeis ou rompidas. Ignorar esses sinais é como andar numa corda bamba sem rede de proteção, arriscando cair no abismo do desgaste emocional. A prática da proteção energética, muitas vezes negligenciada ou até mesmo desconhecida pelo empata, torna-se uma necessidade diária e fundamental. Técnicas aparentemente simples, como a visualização de uma luz protetora que envolve o corpo, exercícios conscientes de respiração para ancorar-se no presente, o uso de cristais, ervas ou sons que elevam a frequência vibracional, não são meros rituais mágicos. São manifestações do poder interno que cada empata carrega, e que pode ser ativado pela intenção firme e pela disciplina constante. Mais do que isso, a proteção energética envolve o desenvolvimento da consciência emocional profunda. O empata precisa aprender a identificar quais emoções são genuinamente suas e quais são importadas de outras pessoas ou do ambiente. Essa distinção é delicada, pois as emoções alheias chegam disfarçadas, misturam-se às suas, confundem e sobrecarregam. Mas é justamente essa habilidade de discernir que permite ao empata manter sua clareza e autenticidade, evitando a confusão que leva à perda do próprio centro. A vulnerabilidade do empata, longe de ser uma fraqueza, é um convite para o aprofundamento do autoconhecimento e da autocompaixão. Muitas vezes, essa sensibilidade extrema vem acompanhada de um crítico interno severo, que impõe julgamentos duros e uma sensação de inadequação permanente. A crença equivocada de que ser vulnerável é ser fraco alimenta a culpa e a vergonha, tornando a experiência do empata ainda mais difícil. Desconstruir essas crenças limitantes e cultivar um olhar compassivo para si mesmo é, portanto, um passo imprescindível na construção da força interior. Além disso, o empata consciente aprende a importância de desligar ou desconectar-se energeticamente quando necessário. Essa habilidade não significa se isolar do mundo, ou evitar os relacionamentos, mas sim saber quando recuar para preservar sua integridade física, mental e espiritual. Como um guerreiro sábio que sabe exatamente quando avançar ou se recolher, o empata aprende a navegar pelas complexas dinâmicas emocionais com sabedoria e equilíbrio, evitando o desgaste desnecessário e mantendo sua essência intacta. O equilíbrio entre abertura e proteção é a chave para a sustentabilidade do dom empático. Sem essa harmonia, o empata se torna vítima de suas próprias emoções, incapaz de manter a saúde em todas as suas dimensões. Com essa consciência, por outro lado, sua sensibilidade se transforma em uma ferramenta poderosa para a conexão genuína, para a cura, para o crescimento pessoal e coletivo. O empata se torna um canal de luz, mas que sabe quando fechar-se para preservar a chama interior. Importante destacar que essa construção de fronteiras energéticas não é um ato pontual ou definitivo,
mas um processo contínuo e dinâmico. As fronteiras do empata não são estáticas. Elas se ajustam, ampliam e se contraem conforme suas necessidades, experiências e níveis de consciência evoluem. É um trabalho vivo, que exige vigilância constante, flexibilidade e amor próprio, pois o mundo emocional é fluido, imprevisível e sempre em transformação. Dessa forma, o empata consciente caminha no mundo não mais como um receptor passivo e vulnerável, mas como um guardião ativo de sua energia e de sua alma. Ele acolhe e transforma a dor do outro sem perder a si mesmo, equilibrando-se entre o dar e o receber, entre o sentir profundo e o manter-se íntegro. É essa dança delicada que faz do empata um ser singular, capaz de irradiar luz e amor, mesmo em meio às tempestades emocionais que encontra. Essa habilidade de permanecer íntegro, firme e presente diante do caos emocional é o que diferencia o empata maduro, fortalecido e consciente daquele que ainda luta para sobreviver ao peso do seu dom. É o caminho da verdadeira liberdade interior, onde a empatia deixa de ser uma prisão invisível e se torna um portal para a transcendência, para a expressão autêntica da alma, para a conexão profunda e iluminada com o mundo e com o outro. O empata que domina suas fronteiras energéticas vive uma vida de equilíbrio e harmonia, onde a sensibilidade é celebrada como uma força vital, não como um fardo doloroso. Ele experimenta a beleza de sentir sem se perder, de amar sem se anular, de estar presente sem deixar de ser inteiro. Essa é a expressão máxima do dom da empatia, a capacidade de ser profundamente humano, vulnerável e ao mesmo tempo, incrivelmente forte. Assim, a construção e o respeito pelas fronteiras energéticas são a base sólida sobre a qual o empata pode construir uma vida plena, autêntica e significativa. É a prática diária de cuidar de si mesmo que o capacita a cuidar do outro sem se perder, a amar sem sofrer e a existir no mundo com integridade e leveza. Essa é a verdadeira maestria da empatia, ser luz que aquece, que ilumina, que transforma sem jamais apagar sua própria chama interior. O caminho do empata consciente também envolve um aspecto muitas vezes negligenciado ou profundamente incompreendido, o poder transformador do silêncio e da presença não reativa. No meio do turbilhão emocional que o cerca, emoções intensas, dores alheias, clamores invisíveis, o empata aprende que nem toda dor precisa ser imediatamente resolvida, nem toda angústia deve despertar uma resposta automática, ou uma necessidade urgente de agir, consertar ou controlar. Existe uma sabedoria ancestral, quase sagrada, no simples ato de estar, de permanecer presente sem interferir, de permitir que as emoções fluam e se manifestem sem a compulsão de domá-las. Esse silêncio ativo e consciente é, paradoxalmente, uma das formas mais poderosas de cuidado, para o outro e, sobretudo, para si mesmo. Quando o empata se permite esse espaço de silêncio interior, ele cria um campo de segurança e repouso, onde a energia pode se estabilizar, e onde as emoções, tanto as suas quanto as dos outros, podem ser acolhidas sem a pressa da reação. Essa pausa delicada é um convite para que o outro também encontre seu próprio ritmo de cura, seu tempo único e pessoal para enfrentar suas sombras, seus medos e dores. Essa presença silenciosa, desprovida de julgamentos, expectativas ou ansiedades, é um ato profundo de amor que respeita a autonomia e a singularidade da jornada de cada pessoa. É comum que o empata sinta uma pressão, seja interna, alimentada pelo seu próprio desejo de ajudar, ou externa, advinda de expectativas sociais ou familiares, para ser o solucionador imediato, o conforto constante, o porto seguro e indestrutível. Essa pressão pode gerar um desgaste enorme, pois o empata acaba esquecendo suas próprias necessidades e limites em função do outro. O silêncio consciente surge então, como uma ferramenta indispensável para romper esse ciclo destrutivo. Ele permite que o empata se reconecte com seu próprio centro, restaurando sua energia e fortalecendo sua capacidade de ser empático de maneira genuína e sustentável. Além disso, essa prática ensina o empata a cultivar o espaço entre o estímulo externo e sua resposta emocional. Nesse intervalo tênue reside a verdadeira liberdade, a possibilidade de escolher como agir em vez de reagir impulsivamente. Ao invés de ser arrastado pelas ondas emocionais dos outros,
o empata consciente aprende a respirar fundo, a pausar e a agir com sabedoria e equilíbrio. Essa escolha consciente evita que ele se perca em dramas alheios, permitindo que preserve sua integridade emocional e psicológica. Naturalmente, esse processo exige muita paciência, disciplina e prática. A tendência natural do empata, alimentada por sua sensibilidade aguçada, é responder imediatamente ao sofrimento do outro, tentando aliviar a dor, resolver os problemas, curar as feridas. Contudo, ao cultivar o silêncio e a presença, ele descobre que nem toda dor precisa ser carregada por ele, nem todo problema deve ser resolvido às suas custas. Às vezes, o maior presente que pode oferecer é simplesmente estar lá, em presença plena, sem pressa, sem expectativas, apenas acolhendo. Essa postura transforma profundamente as relações interpessoais do empata. Em vez de se envolver em conflitos emocionais ou em dramas que o drenam, ele se posiciona como um observador amoroso e presente, que reconhece a dor do outro sem se deixar consumir por ela. Isso cria um espaço de respiro e autenticidade para ambos, permitindo que a relação se desenvolva de forma mais saudável, equilibrada e verdadeira. Essa maturidade relacional é um dos frutos mais valiosos da empatia consciente. Ao assumir essa postura, o empata torna-se um espelho para o outro, não aquele que apenas reflete as feridas e limitações, mas aquele que revela a força, o potencial e a capacidade de superação. Ele oferece um convite silencioso e poderoso para que o outro encontre seu próprio caminho de cura, sem intervenções invasivas, sem pressões para ser diferente, apenas respeitando seu processo único e sagrado. Importante ressaltar que esse estado de presença consciente não equivale a isolamento ou distanciamento emocional. Pelo contrário, é um envolvimento profundo, genuíno e sensível, mas que ocorre dentro de limites claros e saudáveis. O empata aprende a amar e a apoiar sem se anular, a conectar-se sem perder sua identidade, a ser solidário sem se sacrificar. Essa maturidade emocional permite que sua empatia seja um ato verdadeiro de serviço, e não uma fonte de sofrimento constante. No meio de toda essa reflexão, gostaria de convidar você a pausar e pensar como você tem exercido sua presença em suas relações. Já experimentou o poder do silêncio consciente? Quais desafios surgem para você quando tenta criar esse espaço de pausa entre o sentir e o agir? Compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários. Cada história é uma luz que ilumina o caminho coletivo dos empatas em busca de equilíbrio e consciência. Ao se abrir para essa troca, você fortalece sua própria jornada e ajuda outras pessoas a encontrar voz, apoio e inspiração. Lembre-se, a empatia consciente é uma prática contínua de aprendizado e crescimento. Juntos, construímos uma rede de apoio, sabedoria e cura que transcende as dificuldades e promove a verdadeira transformação. Este espaço de diálogo e acolhimento é fundamental para que o empata reconheça que não está sozinho, que suas dores e desafios são compartilhados por muitos, e que a força da comunidade pode ser um complemento poderoso para o trabalho interior. Portanto, permita-se essa conexão, com você mesmo e com os outros, e descubra o quanto o silêncio, a presença e o diálogo aberto podem transformar sua experiência empática em uma fonte inesgotável de luz, equilíbrio e crescimento profundo. À medida que o empata avança em sua jornada de autoconhecimento e domínio sobre seu próprio campo energético, ele se depara com uma dimensão ainda mais profunda da sua experiência, a necessidade urgente e vital de cultivar o equilíbrio entre o dar e o receber. Essa harmonia, por vezes subestimada, não é meramente uma questão prática ou superficial, mas uma dança delicada e essencial para a sustentação da sua saúde emocional, mental, física e espiritual. Para o empata, cuja natureza é naturalmente inclinada a doar-se intensamente, o verdadeiro desafio reside em aprender a receber, a permitir que a vida, as pessoas e o universo também nutram sua alma com cuidado, apoio, amor e reconhecimento genuíno. O desequilíbrio entre dar e receber é uma das fontes mais comuns e profundas de esgotamento, sofrimento e desconexão que o empata enfrenta. Frequentemente, ele se encontra na posição do cuidador incessante, aquele que coloca as necessidades, dores e expectativas dos outros acima das suas,
sacrificando seu próprio bem-estar e limites em nome da compaixão, do amor e do senso de responsabilidade. Essa dinâmica, apesar de parecer altruísta e generosa, pode se tornar uma armadilha dolorosa, onde o empata perde a conexão com sua própria energia vital e identidade, tornando-se uma versão fragmentada, esgotada e até mesmo ressentida de si mesmo. Cultivar o equilíbrio entre dar e receber, então, emerge como um ato revolucionário e libertador para o empata. É aprender a dizer sim para si mesmo com a mesma generosidade e amor com que diz sim para os outros. É reconhecer que sua energia, seu tempo, seus limites e sua saúde são recursos preciosos que merecem ser protegidos, honrados e valorizados. Essa conscientização profunda abre espaço para que ele se permita receber, não apenas ajuda ou apoio prático, mas também carinho, reconhecimento, momentos de pausa, descanso e prazer. Essa permissão é um ato de amor próprio e respeito à vida, pois somente com a energia renovada o empata poderá continuar a exercer seu dom de forma autêntica e sustentável. Receber com gratidão é também uma forma de honrar a própria existência e a vida que pulsa dentro de si. Para o empata, que muitas vezes foi condicionado por crenças culturais, familiares ou pessoais a acreditar que seu valor reside em doar-se sem limites, essa prática pode despertar sentimentos desconfortáveis como culpa, insegurança ou medo de parecer egoísta ou negligente. No entanto, é fundamental compreender que o ato de receber não diminui sua generosidade ou compromisso com o outro, pelo contrário, ele a potencializa, porque é na plenitude e no equilíbrio que a doação se torna sustentável, profunda e verdadeira. Esse equilíbrio, entre dar e receber, também se manifesta na qualidade e na natureza das relações interpessoais do empata. Quando ele aprende a estabelecer limites claros e a cultivar a capacidade de receber, atrai para sua vida conexões mais saudáveis, harmoniosas e equilibradas. Relações onde há troca genuína, respeito mútuo, reconhecimento e cuidado recíproco. Essas conexões não drenam sua energia, mas a renovam, não o aprisionam em papéis desgastantes, mas o convidam a ser inteiro, autêntico e vulnerável. São relacionamentos que acolhem suas necessidades e singularidades, enquanto ele acolhe as do outro. Além disso, o empata consciente reconhece que o equilíbrio entre dar e receber é uma via de mão dupla que inclui também o relacionamento consigo mesmo. Cuidar da própria saúde física, emocional e espiritual torna-se um ato sagrado e imprescindível para que ele possa continuar sua missão no mundo com vitalidade e integridade. Isso implica respeitar seus limites, alimentar-se de forma consciente, descansar quando necessário, praticar atividades que tragam alegria, conexão e sentido, além de cultivar pensamentos, crenças e sentimentos que o fortalecem e elevam. É importante entender que o equilíbrio não significa uma divisão exata, rígida ou matemática entre o que se dá e o que se recebe. Trata-se de uma dinâmica fluida, viva, que varia conforme o momento, o contexto e as necessidades pessoais e coletivas. Em certos períodos, o empata pode doar mais energia, atenção e cuidado. Em outros, será essencial que ele receba mais para se recuperar, reequilibrar-se e crescer. A chave está na consciência e no respeito a esse fluxo natural, sem culpa, vergonha ou autojulgamento, honrando seu próprio ritmo e suas necessidades mais profundas. Para desenvolver essa consciência, o empata pode recorrer a práticas de autoobservação, reflexão e conexão profunda consigo mesmo, como o diário emocional, a meditação contemplativa, a terapia ou o diálogo interno compassivo. Essas ferramentas auxiliam na identificação precoce dos sinais de desequilíbrio, cansaço, irritação, frustração, ressentimento, sensação de esgotamento, e no encontro de caminhos para restabelecer a harmonia e o amor próprio. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para agir de forma consciente, corajosa e amorosa. Ao longo desse processo, o empata também aprende a valorizar a reciprocidade nas relações, entendendo que receber não é passividade ou fraqueza, mas uma forma ativa, poderosa e vital de participação no ciclo da vida e do amor. É aceitar que o amor e o cuidado não são apenas dádivas a serem oferecidas, mas também presentes que enriquecem, fortalecem e expandem sua experiência e sua capacidade de conexão.
Essa consciência ampla e profunda amplia a visão do empata sobre o significado real da empatia. Ela deixa de ser apenas um ato de sentir e doar-se ao outro para se tornar uma prática integrada de cuidado mútuo, onde o respeito, o equilíbrio, a autenticidade e a liberdade são os pilares que sustentam a verdadeira conexão. A empatia consciente, assim, não é apenas sobre o outro, mas sobre o encontro genuíno, profundo e sagrado entre seres inteiros que se reconhecem e se valorizam em sua humanidade compartilhada. Ao aprender a equilibrar o dar e o receber, o empata cria espaço para uma vida mais leve, rica, vibrante e significativa. Ele se torna capaz de caminhar pelo mundo com a serenidade, a confiança e a alegria de quem sabe que sua força verdadeira reside, não na quantidade que doa, mas na qualidade da sua presença, na autenticidade de seu amor e na sabedoria amorosa de seu cuidado consigo mesmo. Esse equilíbrio é o alicerce sólido e indispensável que sustenta a caminhada do empata rumo à individuação, o processo profundo e transformador de tornar-se plenamente quem ele é, sem máscaras, sem perdas, sem confusões. É o passo que permite que o dom da empatia floresça em sua plenitude, irradiando luz, amor e cura, sem queimar a chama preciosa do seu próprio ser. Assim, o empata consciente encontra não apenas proteção para sua sensibilidade, mas também uma fonte inesgotável de renovação, inspiração e expansão, que o impulsiona a viver com integridade, paixão, equilíbrio e amor profundo. Essa é a essência do verdadeiro poder do empata, ser capaz de amar profundamente, cuidar intensamente e, ao mesmo tempo, preservar sua própria alma em toda a sua beleza, complexidade e transcendência. Ao avançar na caminhada da empatia consciente, o empata se depara com uma dimensão cada vez mais profunda e complexa da sua experiência, a conexão com o mundo arquetípico e simbólico, que habita o inconsciente coletivo, esse vasto reservatório de imagens, mitos e padrões ancestrais que moldam não apenas a psique individual, mas a humanidade como um todo. Essa relação com o inconsciente coletivo não é meramente teórica ou distante. Para o empata, que possui uma sensibilidade aguçada e um canal aberto para essas energias sutis, essa conexão se manifesta de forma vívida e intensa, trazendo tanto dons quanto desafios profundos. Os arquétipos surgem para o empata como figuras poderosas e multifacetadas, que representam aspectos universais da experiência humana: o curador ferido, o guerreiro solitário, o sábio, a mãe, o trickster, a sombra, cada um carregando uma energia que pode atuar como guia, obstáculo ou espelho da alma. Esses símbolos não são apenas metáforas abstratas, são forças vivas que atuam dentro da psique, influenciando pensamentos, emoções e comportamentos, e que clamam para serem reconhecidos, compreendidos e integrados. O empata, por sua natureza, sente esses arquétipos de maneira particularmente intensa. Sonhos, visões, intuições e sincronicidades passam a fazer parte do seu cotidiano, oferecendo mensagens poderosas que desafiam e iluminam seu caminho. Muitas vezes, esses fenômenos trazem temas recorrentes, figuras que aparecem repetidamente, emoções que emergem sem explicação clara, coincidências significativas que parecem conversar diretamente com a alma. É nesse terreno simbólico que o empata pode encontrar pistas valiosas sobre seus dilemas internos, seus bloqueios e suas potencialidades mais profundas. No entanto, essa abertura para o mundo arquetípico também traz riscos. Sem preparo e consciência, o empata pode se perder em fantasias, projeções ou em exageros emocionais que distorcem sua percepção da realidade e alimentam confusão e sofrimento. A linha entre a sensibilidade verdadeira e a sobrecarga psíquica pode ser tênue, exigindo do empata um equilíbrio delicado entre a receptividade às mensagens do inconsciente e a manutenção dos pés firmemente plantados na realidade concreta. Manter esse equilíbrio requer práticas constantes de ancoragem, autoconhecimento e discernimento. O empata precisa aprender a escutar as vozes interiores sem se deixar arrastar por elas, a dialogar com seus próprios símbolos internos com respeito e curiosidade,
mas também com um olhar crítico e racional que impede que o mundo simbólico se transforme em um labirinto inescapável. Essa postura equilibrada é essencial para que o contato com o inconsciente coletivo se torne uma fonte de crescimento e não uma armadilha de confusão e descontrole. Ao integrar essas forças arquetípicas, o empata amplia a visão que tem de si mesmo e do seu lugar no mundo. Ele percebe que sua sensibilidade não é uma fraqueza ou uma condição isolada, mas um dom ancestral que o conecta à teia da vida, à alma do mundo, ao tecido invisível que une todos os seres. Ele é um guardião das energias sutis, um mediador entre o consciente e o inconsciente, entre o individual e o coletivo, capaz de traduzir os sinais profundos que o universo lhe oferece em sabedoria prática e amorosa. Essa consciência traz um senso ampliado de propósito e responsabilidade. O empata compreende que seu trabalho não é apenas pessoal, mas um serviço essencial à cura e à evolução coletiva. Ele se torna um farol, uma presença luminosa que, mesmo em meio às sombras, irradia esperança e direção. Sua missão transcende o ego, tocando a essência do que significa contribuir para a transformação do mundo através do autoconhecimento e da empatia verdadeira. Para desempenhar esse papel de forma saudável e sustentável, o empata precisa manter um equilíbrio contínuo entre abertura e proteção, entrega e autocuidado. Ele sabe que não pode carregar sozinho o peso das dores do mundo, mas que pode ser um canal consciente, forte e resiliente para que as energias de cura e transformação fluam de modo harmonioso. Esse equilíbrio é um aprendizado constante, uma prática diária que exige vigilância, humildade e amor profundo por si mesmo e pelo outro. Dessa forma, o empata consciente caminha no limiar entre os mundos visível e invisível, conectado às profundezas da alma humana e às forças ancestrais que moldam o destino coletivo. Ele se torna um alquimista da alma, transformando dor em sabedoria, sofrimento em compaixão e desafio em crescimento. Essa é a expressão mais elevada de seu dom, ser um canal vivo e consciente da energia universal que pulsa em tudo o que existe. Essa jornada, apesar de cheia de complexidades, desafios e momentos de intensa luta interior, é também uma das mais ricas, significativas e iluminadas que um ser humano pode empreender. É o chamado para a grandeza interior, para a integração plena do ser, para a realização de um propósito maior que transcende as limitações do ego e toca a essência do que significa ser verdadeiramente humano. Ao abraçar essa dimensão espiritual e simbólica, o empata não apenas encontra a si mesmo, mas descobre o sentido profundo de sua existência. Ele percebe que, apesar das sombras e tempestades, há uma luz inextinguível dentro dele, uma luz que ilumina seu caminho e inspira o caminho dos outros. É nessa luz, firme e silenciosa, que ele se sustenta, cresce e transforma o mundo ao seu redor, passo a passo, com amor, coragem e sabedoria imensa. Chegamos agora ao ponto culminante desta jornada, onde tudo o que foi explorado, as sombras, os limites, a presença silenciosa, o equilíbrio entre dar e receber, a conexão com os arquétipos, converge para revelar a verdade mais profunda sobre o empata. Sua verdadeira força não está em absorver o sofrimento do mundo, mas em se tornar um farol consciente, íntegro e autônomo, capaz de irradiar luz sem se apagar, de amar sem se anular, de sentir profundamente sem se perder. Ser empata não é um fardo a carregar, tampouco uma vulnerabilidade a esconder. É um chamado à coragem, à sabedoria e ao amor próprio. É assumir a responsabilidade de cuidar não apenas do outro, mas sobretudo de si mesmo, entendendo que sua integridade é o solo fértil onde a verdadeira empatia pode florescer. Quando o empata se torna consciente dessa dinâmica, ele transcende o papel de vítima das emoções alheias e se torna um agente ativo de transformação, não apenas de sua própria vida, mas do coletivo. Essa transformação é uma alquimia delicada e profunda. Ela exige que o empata se olhe nos olhos, reconheça suas sombras e as integre com compaixão, que estabeleça fronteiras com firmeza e ternura, que pratique o silêncio e a presença com humildade, que aprenda a receber com gratidão e a doar com generosidade equilibrada, que escute e interprete as vozes arquetípicas sem perder a conexão com o aqui e agora. É um processo contínuo de individuação, onde a essência do ser vai se revelando cada vez mais clara,
firme e luminosa. E é justamente essa jornada que você, que está assistindo a este vídeo, foi convidado a iniciar ou aprofundar. Você que sentiu algo ressoar no seu peito, que reconheceu desafios e dons, que talvez tenha se sentido perdido ou sobrecarregado pela própria sensibilidade, saiba que esse caminho é possível. Que você não está sozinho. Que dentro de você existe uma força imensa, uma luz que já brilha, mesmo que às vezes pareça tímida ou escondida. Agora, mais do que nunca, é o momento de assumir seu lugar como o empata consciente e empoderado que você nasceu para ser. De cultivar sua autonomia emocional, de honrar seu ritmo, de respeitar seus limites e de celebrar sua capacidade única de se conectar profundamente com o mundo sem perder a si mesmo. Você tem o direito e o dever de viver uma vida plena, equilibrada e autêntica, onde seu dom se manifeste como uma fonte de bem-estar, crescimento e amor, e para continuar nessa jornada com mais suporte, inspiração e conhecimento, eu convido você a se inscrever no canal. Aqui, vamos seguir juntos explorando os mistérios da psicologia profunda, da empatia consciente e do autoconhecimento transformador. Ative as notificações para não perder nenhuma reflexão, técnica ou insight que possa ajudar você a fortalecer sua luz interior e a navegar pelo mundo com mais serenidade e poder. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar essas palavras e essa energia de cura. Seu apoio é fundamental para que essa mensagem alcance quem mais precisa e para que essa comunidade de empatas conscientes cresça e floresça. E não deixe de compartilhar suas experiências, dúvidas ou reflexões nos comentários. Seu testemunho pode ser a ponte que alguém precisava para dar o próximo passo. Juntos, construímos um espaço seguro, acolhedor e iluminado onde cada história tem valor e cada voz é ouvida. Você é parte essencial desta transformação coletiva. Ao cuidar de si mesmo, você contribui para um mundo mais compassivo, mais consciente e mais equilibrado. Sinta-se privilegiado por estar aqui, por permitir essa conexão profunda com sua essência, por escolher se tornar o empata que ama sem se perder, que sente sem se afogar, que vive com autenticidade e força. Este não é apenas um vídeo. É um convite para uma revolução interna. Um chamado para que você abrace sua sensibilidade como um tesouro e caminhe com coragem na direção da sua luz. A transformação começou, e você é o protagonista dessa história. Obrigado por estar aqui. Obrigado por confiar em si mesmo. Obrigado por escolher a liberdade emocional e a plenitude do ser. Até o próximo encontro, onde seguiremos juntos desvendando os caminhos do autoconhecimento e da empatia consciente.